Se eu te disser que você pode usar os seus maiores medos para conquistar tudo aquilo que você deseja, você vai acreditar em mim? O meu nome é Vivian Garrido e eu usei os meus medos para conquistar tudo aquilo que eu desejava. E eu vou explicar para vocês aqui como você também pode usar, independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo hoje. E eu vou usar algumas analogias para você entender melhor. Todo mundo tem medo. Isso é óbvio. Você tem medo, eu tenho medo, o Joãozinho da esquina tem medo, todas as pessoas nesse planeta, não importa em que lugar elas estejam, elas podem estar em posições muito elevadas, ainda assim essas pessoas sentem medo. E o medo, ele muitas vezes é uma trava para você. Para mim ele foi durante muitos anos, só que quando eu entendi que o medo ele não era uma trava, e sim uma mola propulsora que fazia a gente poder encontrar saídas para aquele problema e assim a gente evoluir e a gente criar coisas novas e melhorar a nossa vida, foi aí que a minha vida começou a andar melhor. Vou fazer uma analogia simples que eu tenho certeza que vai fazer você entender isso. Você acha que um morador de rua tem medo? Você acha que um trabalhador que trabalha de sol a sol lá, ele rala pra caramba, mas ganha super pouquinho, você acha que ele tem medo? Você acha que um cara que trabalha numa multinacional e tem um salário altíssimo, você acha que ele tem medo? Você acha que uma pessoa que é multimilionária, sei lá, o Elon Musk, você acha que ele tem medo? E a resposta para todas essas perguntas é que todos eles têm medo. A diferença é o tipo de medo que cada um tem. Por exemplo, o morador de rua, o medo dele pode ser não ter o que comer naquele dia. Ou até o fato dele ter ido parar na rua pode ser porque ele tinha medo de assumir as responsabilidades. Pode ser que ele passou algumas frustrações na vida dele e por causa disso, o medo dele de não conseguir, de não ter força para resolver aqueles problemas todos foi tão grande que ele desistiu e foi morar na rua. Aí você pega aquele cara que ganha lá um salário mínimo, e ele rala muito, ele trabalha de segunda a sábado, às vezes trabalha até de domingo, tem que fazer bico e um monte de coisa. Você acha que esse cara tem medo? O medo dele é provavelmente não conseguir um emprego melhor. Talvez ele não confie muito em si mesmo, talvez ele não tenha estudado muito e aí ele tem medo de, se ele sair daquele emprego que paga pouquinho para ele não conseguir outro. Então o medo dele está prendendo ele ali naquele problema, naquela vida de ganhar tão pouquinho e ter que ralar tanto, muitas vezes nem ter vida, né? Enquanto o outro cara lá que trabalha na multinacional, ele tem medo também, mas talvez ele tenha atingido um patamar um pouco mais elevado na vida dele e ele não está muito satisfeito com aquele trabalho que ele está fazendo, ele não gosta muito de fazer aquilo. Ele já não se sente mais tão bem, mas ele tem medo de, por um acaso, a sua família não ter mais aquele conforto que ele conseguiu oferecer através daquele emprego. Ele tem medo talvez de empreender e quando ele for empreender, as coisas não darem tão certo, ele não tem um salário garantido, ele não tem nada certo. E aí o que acontece? Ele fica ali e ele não vai empreender porque ele tem medo de não dar certo. E o cara multimilionário, será que ele tem medo também? Ah, esse cara não tem medo porque ele já tem tudo, ele não precisa se preocupar com nada, ele tem grana, ele compra o que ele quiser, ele não passa fome, ele tem empresas, nada para ele é problema. Será que não? Só que esse cara multimilionário, ele tem outros tipos de medo. Talvez ele tenha medo da segurança da família dele. Talvez ele tenha medo por ele ter muita grana, ele chamar muita atenção e as pessoas poderiam roubar ele, sequestrar os filhos. Como aconteceu, né? Vocês sabem aí que na história já aconteceram milhares de vezes isso, de assassinatos, de pessoas serem sequestradas porque tinham muito dinheiro. Esse é só um tipo de medo. Mas qual a diferença entre o cara lá que mora na rua e o Elon Musk, um cara multimilionário? A diferença é que o cara que é pequenininho ali, que ele tá parado, ele tá paralisado com o medo dele, ele não trocou de medo. Provavelmente, para chegar
num nível muito elevado, um empresário ele teve que passar por várias situações de muito medo. E nem todos nasceram em berço de ouro, e mesmo os que nasceram em berço de ouro têm os seus medos. Mas nem todos nasceram em berço de ouro. Existem casos de muitos empresários aí que conquistaram tudo a partir de nada. Tem uma história que eu sempre falo aqui no canal, vou falar mais uma vez, é de um cara do Camisetas da Hora, depois vocês podem pesquisar aí. O cara, ele vivia ali, estava vivendo uma vida bem miserável, mas ele tinha uma namorada e a namorada dele engravidou. E aí, naquele momento, ele teve que tomar uma decisão. Quais as decisões que uma pessoa toma quando ela está numa situação assim muito ruim, né? Ela está sem grana, ou ela simplesmente não quer um filho e a namorada engravida. A pessoa poderia ter falado, vamos se livrar dessa criança. Ou poderia simplesmente ter fugido, ter abandonado, falado, não quero nem saber, vou sumir daqui, vou para outro estado e essa pessoa que se vire aí com essa criança. Ou mesmo, né? Ficar só preocupado com a pensão e agora vou ter que dar pensão e separar daquela pessoa e viver uma vida assim, muito escassa, né? De muitos problemas. A pessoa poderia fazer isso. No caso desse cara, do Camisetas da Hora, ele decidiu que ele ia ter que ser um pai de família, que ele ia ter que dar um jeito. E aí, o que ele fez para isso? Ele largou tudo, ele morava numa outra cidade, ele foi para São Paulo, não tinha onde morar, foi morar na rua. Ou seja, ele era um morador de rua. E aí ele saiu dali... Da casa dele, do conforto, né? Que ali, pelo menos ele tinha um auxílio de alguém, tinha os pais ali, mas ele foi embora porque ele falou, agora eu sou um pai de família, agora eu tenho que dar um jeito de fazer uma coisa diferente aqui, porque eu tenho que sustentar essa família. E ele não tinha nada, ele não tinha nem onde ficar, ele não tinha grana para ficar em lugar nenhum, mas ele sabia desenhar. E aí ele comprou uma camiseta e umas tintas e desenhou uma camiseta, vendeu aquela camiseta, comprou mais camisetas e etc. Enfim, no final das contas, o medo dele de não conseguir sustentar a família dele fez com que ele fosse empreender. E ele foi atrás e depois ele começou a vender as camisetas, entregar para outras pessoas vender, fazer em massa. Aí ele comprou uma Kombi, colocou as camisetas dentro da Kombi e hoje ele tem uma das maiores micro franquias do mundo. E ele é dono do Camisetas da Hora, que ele fazia ali as camisetas manualmente. Hoje ele tem uma produção em massa que vende para o Brasil e até fora do Brasil. O que isso quer dizer? Ele foi trocando os medos. Ele tinha medo de não sustentar a família, ele foi resolver esse medo. Então ele foi empreender. Aí ele pode ter ido criando outros medos. Agora vamos falar lá do cara multimilionário. Ele pode ter tido esse medo aí inicialmente. O medo primeiro era comer, depois o medo era não conseguir sustentar a família, depois o medo era talvez mudar, né, o caminho dele ali, sair eu mesmo estou vendendo, vou dar para outras pessoas venderem. Isso pode dar medo, eu estou entregando para uma pessoa que eu não conheço e se me roubarem, se a pessoa não me pagar. Tinha medo, mas foi com medo mesmo. Depois foi aumentando, eu vou criar franquias, mas eu não sei nada sobre esse assunto. Ele foi resolver o medo dele, foi estudar, foi aprender e assim por diante. Talvez o medo do cara que é multimilionário, para você que às vezes não está numa situação muito legal, seja pouco, mas para ele não é pouco. E ele vai continuar tentando resolver. E você pode chegar num patamar assim, não tenho medo de ser sequestrado, não tenho medo de nada disso, tá tudo certo, mas eu agora que eu sou uma pessoa grande e conhecida, as pessoas me reconhecem, eu tô aqui, né, aparecendo para todo mundo. O medo dessa pessoa não existe mais? Existe ainda. O medo dessa pessoa pode ser, por exemplo, ir embora desse mundo e não deixar um legado. Depois de tudo isso, todo esse esforço que eu fiz, eu tô aqui e agora eu posso deixar um legado e eu vou me perder nisso, eu não vou deixar esse legado. Então, se você for trocando os seus medos, você consegue chegar em algum lugar. Agora, se o medo te paralisar, se o medo fizer você se tornar uma vítima, eu não consigo, não vai dar certo. E agora eu vou contar uma história que é melhor ainda, que é a minha experiência pessoal. Eu, há alguns anos atrás, lá em 2017, eu estava numa situação muito difícil na minha vida. Estava assim, literalmente vendendo almoço para comprar o jantar. E eu morava com a minha irmã já há 6 anos e a gente tinha conflitos terríveis, a gente não se entendia de jeito nenhum.
Em resumo, a minha vida ali dentro era um verdadeiro inferno, mas eu tinha muito medo. Eu tinha medo de deixar a minha irmã, e ela tinha um filho, e ela era sozinha. Ela tinha um filho e eu tinha medo de deixá-la e ela não dar conta sozinha. Eu tinha medo também de repente, a gente brigar muito feio e eu não poder ver mais o meu sobrinho. Eu tinha medo também de sair dali e não ter para onde ir, não ter como me virar sozinha, deixar tudo ali e ir para outro lugar, ter que arrumar lugar para morar, ter que pagar, sendo que eu estava sem dinheiro. Eu tinha todos esses medos, só que chegou num ponto que a minha vontade de mudar aquela situação foi maior do que o meu medo. E eu te falo, isso não precisa acontecer com você, mas teve que acontecer comigo para eu perceber tudo isso. E aí um belo dia a gente teve mais uma discussão e eu simplesmente saí de casa. E eu fiquei na rua, literalmente na rua, porque eu não tinha para onde ir. Eu não tinha planejado nada, eu nem tinha dinheiro para pagar algum lugar adiantado, ficar em um hotel, num hostel, qualquer coisa, eu não tinha. Então eu fiquei dentro do carro, eu trabalhava como Uber na época, eu fiquei dentro do carro com todas as minhas tralhas dentro do carro. Não tem como trabalhar com tralhas dentro do carro, né? Se você sabe como funciona o sistema do Uber, você sabe disso. E aí eu não tinha como trabalhar, porque o meu carro estava cheio de coisas e eu tinha que arrumar um lugar. E aí eu morrendo de medo daquilo tudo e pensando assim, nossa, se eu voltar, vai voltar aquele inferno. Então meu medo de voltar foi mais difícil de enfrentar do que o medo de continuar em frente. E aí eu continuei em frente, comecei a falar com algumas pessoas que eu conhecia, consegui um local para ficar, fiquei naquele lugar, acabou não dando certo. Fui para outro lugar, acabou não dando certo também. Depois eu mudei de cidade e nessa outra cidade eu também estava trabalhando de Uber, mas não conhecia nada da cidade, era muito mais difícil trabalhar e ainda por cima o meu carro quebrou. E aí, pronto, agora eu não tenho nem como trabalhar. Você imagina o medo que eu estava nesse momento. Eu estava vivendo de favor na casa de um amigo, eu estava numa situação de não ter nenhuma forma de sustento mais. Só que eu tinha feito um curso de apometria e eu comecei a procurar formas de ganhar algum dinheiro que não fosse mais com Uber. Nem estava pensando em ser terapeuta, mas aí conversando com várias pessoas, publiquei em um grupo que eu tinha feito um curso de apometria, nem falando que eu ia atender, tá? E aí as pessoas começaram a falar, eu quero ser atendida, eu quero ser atendida, e foi assim que eu comecei a minha carreira como terapeuta, que é o que eu sou hoje. E graças a isso vocês estão aqui no meu canal. Então, um medo foi sendo substituído pelo outro. E eu passei pelos mesmos medos nessa época que eu estava sem grana. Eu tinha medo de não ter o que comer. Eu tinha medo de não ter dinheiro para dar ração para o meu cachorro. E eu tinha que viver de caridade das pessoas. O meu amigo levava comida para mim. Às vezes alguém levava alguma coisinha, alguma pessoa que sabia ou que não sabia. Às vezes acontecia. O universo me mandava alguém que levava alguma coisa para eu comer. Quando eu ia visitar, ia na casa da minha avó, ela fazia várias marmitinhas e eu levava. E às vezes eu ficava só comendo aquilo ali durante vários dias, vários meses. Eu comecei a emagrecer muito, porque falta nutrientes, né? Você não está comendo direito, não estava acostumada a não comer direito. E aí essa situação foi se agravando, só que o meu medo de que aquela situação ficasse pior me moveu para que eu pudesse chegar mais adiante. E aí aconteceram várias outras coisas, depois eu consegui consertar o carro, acabei conseguindo um trabalho extra e eu consegui um dinheiro e eu resolvi mudar minha vida e ir para outro estado. Eu nunca tinha saído do estado de São Paulo, nunca tinha morado tão longe. Hoje eu moro a 1000 quilômetros de distância da minha família. E eu simplesmente peguei o carro e fui, morrendo de medo. Mas eu fui com medo mesmo. E graças a essa superação, graças a essa troca, eu tô com medo de não conseguir isso e eu vou fazer aquilo que vai me dar medo também. Mas é um medo que está me impulsionando. Se eu ficar parada naquele medo, se você ficar parado nesse medo que você está agora, você nunca vai sair do lugar. Se você for trocando de medo, tá, tô com medo disso, mas eu vou com medo mesmo. E você troca,
Aí você vai ficar bom naquilo que você estava com medo, você vai aprender a superar aquilo. E é para isso que o medo existe. Eu não sabia disso e estou contando para você agora. O medo existe para que você possa ser impulsionado a fazer algo diferente. Se você ficar parado nesse medo, você vai ter a mesma vida de sempre. Se você aceitar, entender e acreditar que esse medo que você está sentindo agora, ele é um medo que é passageiro, que na hora que você entender aquilo, na hora que você começar a trabalhar em direção àquilo, com a prática, né? Porque é a ação que faz a gente aprender. Você não aprendeu, sei lá, gramática, né? Esperando parado, né? E falando assim, um dia eu vou saber gramática. Você foi para a escola, você foi estudar, você escreveu, né? Eu gostava muito de escrever quando eu era mais jovem e eu escrevia muito. E eu não sabia, eu era péssima em gramática, por isso que eu estou dando esse exemplo. Eu era péssima, horrível em gramática. E eu detestava ficar decorando para que funciona isso, para que funciona aquilo. Só que quando você escreve, você pratica. Você coloca em ação aquilo. E eu amava escrever, e eu amava ler. Então eu lia muitos livros e eu escrevia muito. Então quando você pratica muito uma coisa, mesmo que você não saiba a regra, eu não sei explicar qual a aplicação da crase, né? O que significa isso, o que é ditongo, tritongo, não sei o que. Eu não sei explicar nada disso. Mas com a prática, intuitivamente, eu fui sabendo escrever. E eu escrevo muito bem. Para uma pessoa que detesta gramática. Escrevo muitíssimo bem. E eu escrevi durante toda a minha vida, até hoje escrevo, gosto muito de escrever, porque eu fui praticar, eu fui agir, tá? Então eu não fazia aulas de reforço de gramática, mas eu ia nas aulas de reforço de redação só porque eu gostava de escrever redações. Eu ia lá para escrever redações, para ter aulas de literatura, porque era uma coisa que eu gostava. Então eu usei algo que eu gostava para superar um medo. Medo terrível da tal da gramática. Mas a gramática, eu não preciso saber o porquê que eu estou escrevendo de determinada forma. Se eu souber como fazer, já está ótimo. Então é isso que eu busco mostrar para todos vocês que acompanham o nosso canal. Que as coisas são fáceis, elas são simples, só que você está com uma mentalidade que torna elas difíceis e complicadas. Porque você está pensando de acordo com o seu medo paralisante. Você não está pensando de acordo com aquele medo que te impulsiona. Então, se você hoje tem medo dos seus relacionamentos não darem certo, você tem medo de não ter dinheiro, você precisa agir em direção ao contrário daquilo que você teme. Então, como eu vou fazer para resolver esse problema de que os relacionamentos não dão certo? O que eu preciso mudar em mim? A forma diferente que eu preciso agir para que eu não atraia os mesmos tipos de relacionamento. O que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu faço para atrair? Ou que trauma que eu tenho? Que situação eu passei na minha vida que fez eu acreditar nisso? E aí você trabalha aquilo e você tira, é como tirar com a mão. Resolve o problema. E a mesma coisa, a questão financeira. Eu sempre morri muito de medo, assim, eu tremia na base quando falava que eu não ia ter dinheiro para pagar as contas. Eu pagava a conta de um mês e já estava preocupado com a conta do outro mês, que ainda faltava 30 dias para vencer. Eu era desse jeito. E eu tive que abandonar toda a casa que eu tinha montado junto com a minha irmã. Todos os móveis, tudo fui eu que comprei junto com ela. Então, de certa forma, eu deixei tudo que eu tinha para trás. Porque o meu medo de continuar naquela situação, de continuar triste, de continuar mal, de não conseguir prosperar, não conseguir sair do lugar, era muito maior do que o medo de perder aqueles bens, aquelas coisas, aqueles móveis. Então, eu decidi, eu tomei uma decisão e eu tomei uma ação. E, claro, foi difícil? Foi. Só que existem muitos atalhos que você pode tomar. E na época eu não conhecia esses atalhos. E foi através dessa experiência que eu criei o trabalho do Reset Quântico. Que eu criei as terapias que eu faço aqui, que eu canalizei tudo isso, que eu abri a minha mente para a minha espiritualidade, para a minha mediunidade, que eu já tinha, sempre tive, e eu tinha medo dela e eu repelia.
Então foi através desse medo que eu abri todas as portas que me trouxeram a vida que eu desejava, com a vida que eu queria ter, e eu não podia ter porque eu estava paralisada por um medo. E isso aconteceu até os meus 34 anos, imagine, 34 anos. Uma pessoa que trabalhou desde os 14, já estava há 20 anos naquela situação, e o meu medo estava me paralisando, até eu perceber que ele estava ali e eu resolver fazer uma transformação, sair desse medo, não aceitar mais ele e começar a me mover em direção a essa transformação. Se você está hoje travado, com medo de qualquer coisa que seja, não importa o que seja, se as coisas na sua vida não estão andando da forma como você gostaria, você precisa trocar de medo. Só de saber isso, eu tenho certeza que você já vai conseguir fazer várias alterações aí na sua vida. Mas se você precisar de uma ajuda mais profunda, nós temos aqui as nossas terapias, como o Reset Quântico, a reparação essencial, que podem ajudar você a liberar isso de uma forma muito rápida e muito precisa, porque nós já conhecemos esse caminho, eu já conheço, a Lara também já conhece esse caminho, nós já superamos tudo isso e nós conseguimos te guiar por esse caminho. Então, se você tiver interesse em fazer algo mais profundo, é só entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça também de deixar o seu like aqui, compartilhar com outras pessoas que estejam também precisando desse conteúdo. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!